3 testemunhas silenciosas estão na sua cozinha, agora mesmo, esperando que você as reconheça. Kat Kuhlman descobriu isso numa manhã de 1967, quando tudo parecia perdido. Ela batia os ovos para o café da manhã, as mãos tremendo de cansaço, quando viu 3 pedras comuns na pia, pedras que alguém trouxera presas no tênis. Depois de uma caminhada, ela parou, olhou para aquelas pedras e algo dentro dela sussurrou uma pergunta que mudaria tudo. E se os milagres mais poderosos não acontecem nos altares majestosos, mas nos lugares onde nossa vida acontece de verdade? Você conhece aquela sensação de estar vivendo no automático? De que os dias se repetem como uma roda viva, sem propósito? Kat conhecia essa sensação melhor que ninguém. Ela passava horas orando por milagres extraordinários, enquanto sua vida particular se desfazia em silêncio. Mas aquelas 3 pedras mudaram a perspectiva dela sobre tudo, porque existe uma verdade que os ministérios nunca contam. Os milagres mais profundos não precisam de palcos ou multidões. Eles precisam de testemunhas. E as melhores testemunhas são aquelas que não falam, que não julgam, que apenas observam. As pedras são testemunhas perfeitas. Kat pegou aquelas 3 pedras da pia e as colocou sobre a bancada da cozinha, formando um pequeno triângulo. Não havia nada de místico naquele gesto. Era pura intuição. Como quando você sente que precisa fazer algo, mas não sabe explicar por quê. E então ela fez a oração mais simples da vida dela. Sejam testemunhas do que Deus quer fazer aqui. Nos próximos 3 dias, coisas começaram a acontecer na casa dela que ela não conseguia explicar. O telefone tocou com uma ligação que ela esperava há meses. Uma carta chegou com uma oportunidade que mudaria seu ministério. Assuntos que estavam emperrados por anos se resolveram como mágica. Coincidência? Casualidade? Kat não acreditava em coincidências. Ela acreditava em atenção. E aquelas pedras a estavam ensinando algo revolucionário sobre como o divino opera em nossas vidas. Sabe por que você se sente desconectado do sobrenatural? Porque você está procurando nos lugares errados. Você está procurando em templos, retiros espirituais, encontros religiosos, lugares onde todo mundo está procurando a mesma coisa, onde a energia está dispersa entre centenas de desejos diferentes. Mas sua cozinha é território virgem, é um espaço intocado, um lugar puro. É o lugar onde você é mais você mesmo, onde suas máscaras caem, onde suas verdadeiras necessidades se revelam a cada refeição preparada, a cada copo de água bebido no meio da madrugada, a cada momento de solidão abraçado ou rejeitado. Kat descobriu que a cozinha é um portal disfarçado. E as pedras são as chaves desse portal. Mas não qualquer pedra. Tem que ser pedras que você encontrou, não comprou. Pedras que despertaram sua curiosidade por algum motivo que você não consegue explicar. Pedras que pareceram encontrar seu caminho até você. Você já reparou como certas pedras parecem te seguir? Como você encontra uma pedra linda na praia e, semanas depois, encontra outra igualzinha no parque? Como se elas quisessem fazer parte da sua história. Kat acreditava que isso não era paranoia. Era um convite. As pedras carregam memória, história, ancestralidade, energia. Elas viram civilizações nascerem e morrerem. Elas absorveram orações de 1000 gerações diferentes. Elas conhecem segredos sobre permanência que nós, seres de pressa, esquecemos. Quando você coloca 3 pedras na sua cozinha, você está criando um portal de estabilidade num mundo de caos. Mas tem um segredo que Kat demorou anos para descobrir. As pedras não fazem o milagre. Elas fazem você prestar atenção no milagre que já está acontecendo, porque os milagres nunca pararam. Nós que paramos de ver. Pense comigo. Quantas vezes nesta semana você parou na sua cozinha e realmente olhou ao redor? Quantas vezes você percebeu a luz mudando na janela, o som da geladeira criando ritmo, o cheiro que fica no ar depois que você faz café? Sua cozinha está viva. Ela respira com você. Ela guarda seus segredos. Ela testemunha suas lágrimas de madrugada e suas riadas de alívio. E quando você coloca 3 pedras ali, você está dizendo: eu reconheço que este lugar é sagrado. Kat sempre falava sobre isso nos seus serviços. Ela dizia que Deus não mora apenas nas igrejas.
que ele mora onde quer que alguém o reconheça, e que o reconhecimento mais poderoso acontece na intimidade, não na multidão. As 3 pedras se tornam âncoras de intenção. A primeira pedra representa seu passado, tudo o que você carrega de dor, de arrependimento, de saudade. Quando você olha para ela, você não está negando seu passado. Você está oferecendo ele como combustível para sua transformação. A segunda pedra representa seu presente. Este momento, esta respiração, esta oportunidade que você tem agora de escolher quem você quer ser. Ela te lembra que você não é vítima das suas circunstâncias. Você é co-criador delas. A terceira pedra representa seu futuro. Não o futuro que você planeja, mas o futuro que está sendo planejado para você. O futuro que nascerá da sua capacidade de confiar no que ainda não vê. E o triângulo que elas formam é o espaço sagrado onde passado, presente e futuro se encontram, onde o tempo para e a eternidade respira. Cat costumava dizer que os milagres não violam as leis da física, do universo. Eles revelam leis mais profundas que ainda não compreendemos. E uma dessas leis é esta: a atenção é a oração mais poderosa que existe. Quando você coloca 3 pedras na sua cozinha e realmente presta atenção nelas todos os dias, você está praticando a forma mais antiga de oração que existe. A oração da presença, a oração do reconhecimento, a oração que não pede nada, mas oferece tudo. E é aí que a mágica acontece. Não são as pedras que mudam sua vida. É a nova qualidade de atenção que elas despertam em você. De repente, você começa a perceber conversas que antes passavam despercebidas, oportunidades que sempre estiveram ali, mas você estava correndo demais para ver. Pessoas que sempre quiseram se conectar com você, mas você estava distraído demais para perceber. Sua vida não muda porque você colocou 3 pedras na cozinha. Sua vida muda porque você finalmente parou para observar sua vida. E observar é o primeiro ato de amor. Cat descobriu isso da forma mais dolorosa possível, durante anos. Ela correu atrás de milagres espetaculares, ignorando os milagres sutis que aconteciam na sua casa todos os dias. A água que corria na torneira, a luz que entrava pela janela, o fato de que ela acordava cada manhã com uma nova chance de escolher amor em vez de medo. Ela estava procurando Deus nos lugares errados, até que 3 pedras a ensinaram que Deus estava procurando por ela no lugar mais óbvio de todos, exatamente onde ela estava. Sua cozinha não é apenas um lugar onde você prepara comida, é um espaço de transformação pessoal. É onde você transforma elementos distintos da vida em refeições que nutrem. É na sua cozinha que você pratica magia todos os dias, sem perceber. E quando você adiciona 3 pedras testemunhas a esse espaço de transformação pessoal, você está intensificando a frequência dessa alquimia, porque as pedras não são apenas objetos, elas são memórias cristalizadas da Terra. Carregam a sabedoria de milhões de anos de transformação. Elas sabem sobre paciência, sobre resistência, sobre a beleza que nasce da pressão, e elas querem compartilhar essa sabedoria com você. Mas tem uma condição. Você precisa parar de tratá-las como decoração. Precisa começar a tratá-las como professoras. Todos os dias, quando você passar pela cozinha, pare por 30 segundos diante das 3 pedras. Não precisa orar com palavras. Não precisa pedir nada específico. Apenas olhe para elas, respire fundo e permita que elas te lembrem de algo que você esqueceu. Que você é parte de algo muito maior que suas preocupações diárias. Que você é um milagre ambulante, que esqueceu de se reconhecer como tal. Que sua vida não precisa ser grandiosa para ser sagrada. E que os milagres mais profundos acontecem na intimidade, não no espetáculo. Cat praticou isso pelos últimos 20 anos da vida dela. Todos os dias, 3 pedras na cozinha. Todos os dias, 30 segundos de reconhecimento. Todos os dias, um pequeno ato de fé de que ela estava sendo vista, conhecida e amada por uma inteligência que transcende toda a compreensão. E os milagres? Ah, os milagres vieram, mas eles vieram disfarçados de vida cotidiana, conversas que desataram nós antigos, oportunidades que surgiram na hora exata, pessoas que cruzaram seu caminho com mensagens que ela precisava ouvir, milagres de timing, milagres de sincronicidade.
Milagres de conexão. Os únicos milagres que realmente importam. Porque não adianta a água virar vinho se seu coração continua seco. Não adianta os mortos ressuscitarem se sua alma continua adormecida. Não adianta os cegos enxergarem se você continua cego para a beleza que já existe na sua vida. As 3 pedras na cozinha não vão fazer você levitar. Elas não vão fazer dinheiro aparecer na sua conta bancária. Elas não vão fazer seu ex-namorado voltar arrependido. Mas elas vão fazer algo muito mais poderoso. Elas vão fazer você se apaixonar pela sua vida exatamente como ela é, enquanto ela se transforma no que precisa ser. E esse é o único milagre que vale a pena. Cat sempre dizia que a vida espiritual não é sobre transcender o humano, é sobre humanizar o divino, é sobre trazer o céu para a terra, não escapar da terra para o céu. E não existe lugar mais terreno, mais humano, mais íntimo que sua cozinha. Ali é onde você se alimenta. Ali é onde você nutre outros. Ali é onde você pratica o ato mais básico e mais sagrado da existência, sustentar a vida. Quando você adiciona 3 pedras testemunhas a esse espaço, você está declarando que reconhece a sacralidade do ordinário, que você entende que Deus não está distante, esperando por orações perfeitas em lugares perfeitos. Ele está aqui, agora, na sua cozinha imperfeita, na sua vida imperfeita, no seu coração imperfeito, que bate perfeitamente a cada segundo. As pedras apenas te ajudam a lembrar disso. E lembrar é tudo, porque você não precisa encontrar Deus. Você precisa parar de se esconder dele. Você não precisa merecer milagres. Você precisa reconhecer que você é um milagre. Você não precisa mudar sua vida inteira de uma vez. Você precisa mudar sua atenção. E 3 pedras na cozinha podem ser o começo dessa revolução silenciosa. Cat sabia que as pessoas iriam achar essa prática simples demais, mundana demais, fácil demais. Mas ela também sabia que a simplicidade é a forma mais sofisticada de sabedoria, e que os milagres mais profundos são aqueles que você pode praticar todo dia, sem drama, sem espetáculo, sem precisar convencer ninguém de nada. Apenas você, 3 pedras, e a coragem de prestar atenção na vida que você já tem. Essa é a herança que Cat deixou. Não uma fórmula mágica, não uma promessa de riqueza ou sucesso, mas uma certeza. Você é visto, você é conhecido, e você é profundamente amado, exatamente onde está. E às vezes, tudo o que precisamos é de 3 pequenas testemunhas silenciosas para nos lembrar dessa verdade. Suas 3 pedras estão esperando por você. Mas deixe-me te contar o que realmente acontece quando você faz isso, porque Cat documentou tudo. Ela era uma mulher de detalhes, uma observadora nata, que anotava cada nuance das transformações que presenciava. Nos primeiros 3 dias, você vai se sentir um pouco bobo. Vai olhar para aquelas pedras e pensar, isso é ridículo, são apenas pedras. E está tudo bem. A resistência é parte do processo. Cat passou por isso também. Ela chamava essa fase de o deserto do ceticismo. É quando sua mente racional luta contra sua intuição. É quando você mais precisa de persistência, não de fé. Porque fé sem persistência é apenas um sentimento bonito. Mas persistência sem fé ainda produz resultados. No 4º dia, algo muda. Você vai notar que começou a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. O jeito como a luz da manhã toca as pedras, o som que elas fazem quando você as move acidentalmente, a textura única de cada uma. Você está desenvolvendo intimidade com o inanimado, e isso é mais revolucionário do que parece. Porque vivemos numa cultura que nos ensina a ter intimidade apenas com o que nos dá retorno imediato. Pessoas que nos amam, trabalhos que nos pagam, experiências que nos divertem, mas as pedras não dão retorno imediato. Elas só existem. E aprender a amar algo que só existe, sem agenda, sem expectativa, sem demanda, isso muda alguma coisa fundamental dentro de você. Cat descobriu que essa era a preparação secreta para amar Deus de verdade, porque Deus também só existe. Ele não precisa do nosso amor. Ele não fica melhor ou pior por causa das nossas orações. Ele simplesmente é. E quando você pratica amar pedras que simplesmente são, você está treinando seu coração para uma forma de amor
muito mais madura. Na segunda semana, você vai começar a sonhar com as pedras. Não sonhos místicos ou proféticos. Sonhos simples onde elas aparecem em contextos aleatórios. Cat dizia que isso era sinal de que as pedras estavam sendo integradas no seu subconsciente. Seu cérebro estava criando associações novas. Estava aprendendo uma linguagem que não tem palavras. Porque existe uma inteligência que opera abaixo do nível do pensamento. Uma sabedoria que funciona por reconhecimento, não por compreensão. E as pedras são mestras nesse tipo de comunicação. Elas não falam, elas irradiam, elas não explicam, elas exemplificam. Na terceira semana, pessoas vão começar a notar algo diferente em você. Não vão conseguir colocar o dedo no que é, mas vão sentir. Você vai estar mais presente nas conversas, menos ansioso com o futuro, mais tolerante com as imperfeições. Cat chamava isso de a irradiação da presença. Quando você pratica a presença com as pedras, você desenvolve presença com tudo, e presença é magnética. Pessoas se sentem melhor perto de quem está realmente presente. Mas é no primeiro mês que o verdadeiro milagre acontece. Você vai perceber que parou de procurar por sinais de que Deus existe, porque você terá certeza de que Ele existe. Não uma certeza intelectual, mas uma certeza celular. Suas células vão reconhecer o divino da mesma forma que reconhecem a luz do sol ou a água fresca. Sem esforço, sem dúvida, sem drama. E é aí que você entende o que Cat sempre quis dizer quando falava sobre fé. Fé não é acreditar em algo que você não vê. Fé é reconhecer algo que você sempre viu, mas nunca prestou atenção. As pedras te ensinam a prestar atenção. E a atenção é a matéria-prima de todos os milagres. Tem uma história que Cat contava sobre uma mulher que a procurou desesperada. Era uma executiva bem-sucedida que havia perdido a capacidade de sentir alegria. Ela tinha tudo o que sempre quis: carreira, dinheiro, reconhecimento, mas se sentia vazia por dentro. Cat não orou por ela, não profetizou sobre ela, não ungiu ela com óleo. Ela simplesmente disse: coloque 3 pedras na sua cozinha, todos os dias. Dedique 30 segundos para olhar para elas. Faça isso por 40 dias. A mulher achou aquilo absurdo, mas estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. 40 dias depois, ela voltou transformada. Não porque sua vida havia mudado, mas porque ela havia mudado. Ela disse para Cat: eu não sei explicar o que aconteceu, mas é como se eu tivesse aprendido a ver cores que sempre estiveram lá, mas eu era daltônica para elas. Essa é a descrição mais perfeita do que as 3 pedras fazem. Elas curam seu daltonismo espiritual. Você começa a ver nuances de beleza que sempre estiveram presentes. Você começa a sentir texturas de amor que sempre estiveram disponíveis. Você começa a ouvir melodias de esperança que sempre estiveram tocando. Não é que sua vida muda, é que você finalmente entra na vida que sempre foi sua. Cat descobriu que as pessoas têm uma tendência de complicar a espiritualidade. Elas acham que quanto mais difícil, mais efetivo, quanto mais elaborado, mais poderoso, quanto mais exclusivo, mais especial. Mas ela aprendeu que o contrário é verdadeiro. Os milagres mais profundos nascem da simplicidade mais radical. 3 pedras, uma cozinha, 30 segundos por dia, 40 dias de persistência, nada de jejuns extremos, nada de peregrinações caras, nada de rituais complicados que você precisa aprender com gurus distantes. Apenas você, seu espaço mais íntimo, e 3 testemunhas silenciosas que te lembram de quem você sempre foi. E sabe qual é a parte mais bonita? As pedras não julgam seu passado. Elas não se importam com quantas vezes você falhou. Elas não medem sua dignidade pelo tamanho da sua fé. Elas apenas testemunham. E testemunhar é um ato de amor puro. Quando você coloca 3 pedras na sua cozinha, você está dizendo: eu quero ser visto, eu quero ser conhecido, eu quero ser amado exatamente como sou, não como eu deveria ser. E as pedras respondem: você já é visto, você já é conhecido, você já é amado. Nós somos a prova. Cat dizia que essa é a oração mais honesta que existe, a oração da vulnerabilidade total, a oração que não tenta impressionar ninguém, nem mesmo Deus.
E Deus ama orações honestas mais do que orações impressionantes, porque Ele não precisa ser impressionado. Ele precisa ser encontrado. E você não encontra Deus tentando ser perfeito. Você encontra Deus sendo real. As 3 pedras te dão permissão para ser real. Real com suas dúvidas. Real com seus medos. Real com suas esperanças secretas, que você tem vergonha de admitir até para si mesmo. E quando você é real na presença do sagrado, algo se quebra. A casca que você construiu para se proteger. A máscara que você usa para ser aceito. A armadura que você veste para não ser ferido. Tudo isso se torna desnecessário quando você está sozinho com 3 pedras que não esperam nada de você, exceto sua presença. E sua presença é suficiente. Sempre foi. Sempre será. Cat passou os últimos anos da vida dela viajando pelo mundo compartilhando essa revelação simples. Ela visitou palácios e favelas, falou para reis e mendigos, que a mensagem era sempre a mesma. Você não precisa ir longe para encontrar Deus. Você precisa ir fundo onde está. E não existe lugar mais fundo que sua própria casa, seu próprio coração, sua própria vida cotidiana. As 3 pedras na cozinha são apenas o começo. Elas são o primeiro passo numa jornada de redescoberta que pode durar para sempre. Porque quanto mais você presta atenção, mais há para ver. Quanto mais você se abre, mais há para receber. Quanto mais você ama, mais há para amar. Essa é a matemática do divino. Ela não diminui quando é dividida. Ela multiplica quando é compartilhada. E suas 3 pedras vão te ensinar essa matemática sagrada. Uma manhã de cada vez. Um olhar de cada vez. Um momento de presença de cada vez. Até que você perceba que sua vida inteira se tornou uma oração. Não uma oração de palavras, mas uma oração de atenção. Uma oração de gratidão. Uma oração de reconhecimento. E quando sua vida se torna uma oração, você não precisa mais procurar por milagres. Você se torna um milagre. E é isso o que Cat queria que você soubesse. Suas 3 pedras estão esperando por você, não para te dar algo que você não tem, mas para te mostrar algo que você sempre foi, um sagrado, amado, completo, exatamente como você é, exatamente onde está. Suas 3 pedras estão esperando por você.